Vou continuar minha narrativa. Minhas narrativas autobiográficas. O meu direito constitucional de contar a minha história. De expressar de forma livre o meu pensamento. Quer me contestar? Venha para o campo das ideias, dos conceitos. Bom, antes de começar, um agradecimento ao Adriano Ferreira, de Portugal. Cara, eu nunca imaginei que a minha mensagem fosse chegar tão longe, tão longe. Mas tem um padrão entre os brasileiros. Adriano, tem um padrão entre os brasileiros. Os nossos talentos são reconhecidos primeiro lá fora, para depois vir o reconhecimento aqui dentro. A minha mensagem não só é rejeitada, como é ridicularizada. Ridicularizada. E você vê lógica no que eu falo? Então, eu não estou louco. Se você falar que eu não estou louco, quem está errado são eles, que boicotaram a minha pesquisa. Bom, irmão, quero dizer que estamos aqui na caminhada, tá? Permaneça aqui, me ajude a divulgar, tá? Já que aqui eu não tenho espaço, no meu país eu não tenho espaço, eu te peço, tá? Estou aberto a convites, a expressar a minha pesquisa, a divulgar a minha pesquisa, o resultado de uma caminhada de uma vida inteira. Uma vida inteira. Bom, vamos lá. Tema de hoje. A minha linha de pesquisa é a integração. Integração. Nessa série de vídeos, eu estou com a proposta de integrar ciência com religião. Fazer a integração entre o pensamento científico e o pensamento místico, esotérico, espiritual, alquimista, ocultista, iniciático. Então, eu tive acesso ao melhor da ciência e eu tive acesso ao melhor do ocultismo. Eu fui estudante de duas casas, da universidade e da Suprema Grande Loja. Então, eu tenho credenciais para fazer a integração entre essas duas casas. É só eu fazer a minha narrativa do que eu vi na ciência e do que eu vi no ocultismo. E quais os paralelos entre essas duas casas? Qual a intersecção e quais os conjuntos complementares? Intersecção é o que tem em ambas casas. Conjunto complementar é o que falta, o que tem em uma casa que não tem na outra. Então veja que a minha abordagem, a minha narrativa, contempla o conjunto universo. O conjunto universo. O conjunto universo significa que eu cobri toda a limitação da ciência, toda a limitação do ocultismo e tudo que está
fora dessas duas casas. Esse é o conjunto universo da minha pesquisa. Então, dentro dessa linha, desse guarda-chuva que é a integração, eu estou puxando um pequeno espaço que é a integração entre chakras e glândulas. Hoje é o dia do quinto chakra, o chakra laríngeo, Vishuddha. Vishuddha ou Vishuddha? Vishuddha. Chakra laríngeo. Então, do ponto de vista religioso, místico, esotérico, ocultista, nós temos o nosso quinto chakra é o laríngeo. Do ponto de vista científico, a nossa quinta glândula endócrina ascendente, de baixo para cima, é a tireoide e as paratireoides. Então, eu, como mago, fui nas melhores escolas do ocultismo que trata dos chakras, que é o yoga, e estudei tudo que é falado acerca do chakra laríngeo. Como um cientista, como um estudante da ciência, como um pesquisador, eu fui ver o que a endocrinologia fala acerca da tireoide e das paratireoides. São glândulas endócrinas, ou seja, faz parte do sistema linfático. Ou seja, elas produzem hormônios, esses hormônios endócrinos, porque são jogados direto na corrente sanguínea. Hormônios são mensageiros químicos para provocar determinada reação. Quais são as reações? Quais reações os hormônios da tireoide e das paratireoides provocam no organismo humano? Comparando com o que os místicos, os yogis, falam do quinto chakra, do chakra laríngeo, nós vamos ver convergências e divergências. Convergências e divergências. Bom, vamos primeiro falar do chakra laríngeo. O yoga associa esse chakra a comunicação, a autoexpressão, a verdade pessoal. A comunicação, a forma como a pessoa se expressa no mundo é coordenado por esse chakra. Vamos olhar agora para a ciência. Vamos escutar o reitor de uma universidade. Já escutamos o grande mestre, o supremo grande mestre da Suprema Grande Loja. Agora vamos ouvir a autoridade maior da ciência, o que ela tem a falar da tireoide e das paratireoides. Eu anotei alguma coisa aqui para ficar bem mais preciso. Eu não gosto de anotar. Toda vez que anoto eu me enrolo todo. Eu prefiro falar de improviso, mas algumas coisas têm que ficar bem pontuais, como o rigor da ciência exige. Bom, as tireoides, elas utilizam do iodo que estão presentes nos alimentos para sintetizar
os seus hormônios. Então aqui já é uma indicação de que para que funcione a sua tireoide, você precisa ingerir alimentos que contenham iodo. Vamos ver as funções da tireoide. E as funções da tireoide e da paratireoide são distintas. Cada um tem funções diferentes. A tireoide tem a função de termostato do organismo. Ou seja, controla a temperatura do seu corpo. Se está frio, ela joga um hormônio no seu corpo e faz o seu corpo tremer, porque ao vibrar, aquece o corpo. Se está muito calor, se seu corpo está quente, ela vai jogar um hormônio na sua corrente sanguínea que vai fazer você suar. Porque o ato de suar resfria o organismo. Então, veja o poder dessa glândula. Ela controla a velocidade do metabolismo. Veja, ela não controla o metabolismo, ela controla a velocidade do metabolismo. Se vai mais lento ou se vai mais devagar. Como termostato, então, ela controla a temperatura do corpo. A temperatura do corpo usando esses mecanismos. Ela controla a queima de calorias. A queima de calorias. Ela controla a queima de calorias. Muitos problemas de obesidade estão ligados a uma disfunção da tireoide. Ela controla os seus batimentos cardíacos. Ela é que diz se o coração deve bater mais rápido, mais lento, mais compassado. É os hormônios que estão aqui que controlam a pulsação do seu sangue, ou seja, controla a sua pressão arterial. Agora, vamos olhar o que o místico disse. Está ligado à comunicação. Comunicação. Vamos pensar num orador. Um orador. Na sua palestra, auditório lotado, o ambiente tenso. Se ele tem, segundo o místico, o seu chakra equilibrado, ele vai conversar com naturalidade, a respiração vai ficar rítmica, o seu coração vai controlar a ansiedade, o seu coração vai bater compassivamente, tá? A sua temperatura corporal vai ser controlada ali, ó, com pequenas vibrações ou com suor, para que chegue em um equilíbrio. Então, integrando esses dois conhecimentos, potência total. O Adriano fez uma pergunta acerca da energia vril. Aqui está a essência da energia vril. Adriano, é poder ou não você estudar o que o místico ocultista Yogi falou do chakra e você escutar o que o endócrino fala da sua tireoide e você junta os dois conhecimentos? Isso é poder. Isso é poder. Esse poder é a fonte da energia vril.
Eu já tenho um vídeo aqui, procure aí em algum lugar, eu falei que a energia vril é a integração de duas polaridades. Você quer duas polaridades maior do que o conhecimento científico e o conhecimento ocultista? Integrou esses dois polos, vai percorrer uma corrente, uma eletricidade, vai dar uma ignição, uma explosão, vai ser uma explosão atômica. Atômica. Por quê? O conhecimento é poder. O conhecimento científico é parcial. O conhecimento ocultista é parcial, é metade. O poder está quando você junta as duas metades. Quando você junta a metade do conhecimento ocultista com a metade científica, não existe poder maior na face da Terra. Não existe poder maior na face da Terra. Por quê? Porque a ciência é precisa. É precisa. O conhecimento místico é intuitivo. Então você pegou a intuição e colocou sob a perspectiva da razão. Você integrou intuição com razão. O pensamento ocultista, místico, esotérico, religioso, espiritual é mais oriental, é mais uma forma oriental de pensar, que é o pensamento dedutivo. Já a ciência é analítica, é linear. O pensamento é indutivo, enquanto a religião, como pensamento dedutivo, ela vê o todo. Ela sai do todo para as partes. Já o pensamento científico ocidental, analítico, linear, do pensamento indutivo, ele sai das partes para chegar no todo, para entender o todo. Quem adota uma linha de pensamento é parcial, é parcial. Se você é apenas cientista ocidental, do pensamento ocidental, e ficar somente com o pensamento indutivo, você é metade. Você tem a metade do conhecimento. E se você é um místico esotérico, religioso, espiritual, com a forma de pensar dos orientais, com o pensamento dedutivo, para explicar a realidade, você parte do todo, você já vê tudo. Você já vê o todo. E aí você vai para as partes. Se você ficar somente nessa forma de pensar, você é parcial, você é metade. Agora, junta os dois. Junta os dois. Outra chave muito importante, o pensamento religioso, oriental, dedutivo, é mais uma forma de pensar feminina da mulher. Já o pensamento ocidental,
científico analítico do pensamento indutivo é mais uma forma de pensar masculino do homem. Então, o mago domina os dois campos do conhecimento. Os dois campos do conhecimento. Por quê? Porque as duas formas de pensar estão olhando para o mesmo fenômeno sob perspectivas diferentes. Então, quem domina essas duas perspectivas tem uma visão holística do fenômeno, mais do que quem só tem a metade do conhecimento, seja ele científico ou religioso. Você tem que sentar seus dois pés, um pé na religião e o outro na ciência, e não tirar nenhum pé do lugar para entender o fenômeno. Ah, não, eu vou tirar o pé da religião porque agora é só ciência. Ou eu vou tirar para mim entender isso aqui, para mim aceitar isso aqui, eu preciso tirar o pé da ciência, porque se eu colocar o pé da ciência, eu não consigo entender esse fenômeno aqui. Não, os dois pés fincados. Eu sou o senhor de dois mundos, dois mundos. Eu sou mestre pelas duas casas. É isso aí. Vamos ficar por aqui.